paz do Senhor Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus uma vez ele falou: a nem todos é dado conhecer os mistérios dos céus. A nem todos. Porque ele falou em Mateus capítulo 11, dizendo assim que Deus ocultou essas coisas aos sábios e entendidos de coração, e revelou para os pequenos, aqueles que se humilham diante de Deus, aqueles que confessam a Deus como o soberano, o Altíssimo, e só quem pode oferecer a salvação ao homem. Este louvor, que muito em breve Jesus voltará, ele vai vir buscar uma igreja pura, uma igreja que não se contaminou com a luxúria deste mundo, uma igreja que se reservou para o seu esposo, ataviada, endereçada, uma esposa que não se prostituiu com as contaminações deste século. O apóstolo Paulo falou que nós vai apresentar a igreja pura, santa, irrepreensível, sem mancha, sem ruga e sem mácula, como uma esposa para o seu esposo. Examina as Escrituras, porque nelas vocês encontram a vida eterna, e são elas que de mim testificam, falou Jesus. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas sairão de dentro do seu ventre e jorrará para a vida eterna. Mas tem que crer, como fala a Bíblia, não é como fala o Papa Francisco, é como fala a Escritura, não é como falam esses falsos mestres, falsos pastores. A Escritura, disse o apóstolo Paulo, foi divinamente inspirada por Deus, e ela é proveitosa para corrigir o homem, para exortar o homem e para levar o homem a Deus. Toda a Escritura, desde Gênesis até Apocalipse, sempre foi por determinação de Deus e conselho de Deus que pregasse a verdade. Os profetas pregou a verdade, e sabe o que aconteceu com eles? Foram mortos por causa desta verdade. Mas a Bíblia diz que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos, dos seus servos. Morrer com Jesus é lucro, é ganho, porque o cidadão que morreu com Jesus, ele sabe para onde ele está indo, ele sabe para onde ele vai, ele fecha os olhos e acorda na eternidade. Lá em Lucas 16, Jesus falou isso, que o rico morreu e foi para o inferno, mas Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. O inferno, muitos não acreditam, porque no inferno o homem não quer ir para lá. O que o homem quer é desobedecer a Deus, e mesmo na sua desobediência, ele pensa que vai para o céu, ele pensa que ele vai herdar uma herança que Deus prometeu para aqueles que amam a Deus. Jesus está voltando, e ele mandou pregar o Evangelho em testemunho. Se você vai crer ou não, aí é problema seu e de Deus. A obrigação da igreja é de pregar, anunciar que Cristo outra vez virá. E a Bíblia diz que ele vem, virá e não tardará. Ele aparecerá nas nuvens dos céus, e todo olho verá, todo joelho vai ter que se dobrar, e toda língua vai confessar que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Acabou o resumo do homem, acabou a oportunidade, saiu a graça e entra imediatamente juízo. E quem se assentará lá? Jesus. A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 20, sentou-se um no grande trono branco, e de cuja presença fugiu o céu e a terra, grandes e pequenos, ricos e pobres, foram julgados segundo as suas obras. Um dia, o homem que viveu aqui na terra, ele terá que se apresentar para receber de Deus aquilo que em vida ele praticou, seja bom ou seja mal, porque Deus não terá o pecador por inocente,
O que Deus pode fazer e está fazendo e já fez, foi de ter dado Jesus para morrer na cruz e está concedendo hoje, pelo seu Filho Jesus, a graça, o arrependimento, a misericórdia, a beneficência de Deus em Jesus. As benignidades do Senhor são de geração a geração, mas o que Ele pode fazer por você, Ele está fazendo. Dá tempo para o homem se arrepender, porque a Bíblia diz que se o homem não se arrepende, Deus irá matar o homem. Eu gostaria de ler aqui em Oséias, no capítulo 4. Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência, um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tiradas. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento de Deus, assim também Deus rejeitou, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. O profeta Isaías, no seu livro, ele fala, e até está cambaleando feito um bêbado, perdeu rumo. Na terra não existe verdade. E o mesmo profeta Isaías falou que iriam trocar o certo pelo errado, iriam aceitar as trevas e rejeitar a luz, porque estão fazendo indiferenças dessas duas naturezas. Eles estão trocando o que é certo pelo errado. Paulo falou aos Romanos, no capítulo 1, que visto que não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim também Deus os entregou às suas paixões infames, porque mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então na terra ninguém está buscando pela verdade. Na verdade a maioria, porque ainda existe alguns que estão reservados para a salvação de Deus, que no último instante, nas últimas oportunidades, eles alcançarão o favor imerecido de Deus, a graça que abundou sobre o pecado. Mas quando a gente vê o retrato da sociedade de hoje, do mundo atual, a maioria estão buscando por prazer, por luxúria, vaidades, mentiras, enganos. Hoje a pessoa dá mais crédito ao que o jornal diz do que o que a palavra de Deus fala. Hoje a pessoa dá mais aceitação para aquilo que está sendo ensinado nas escolas, nas faculdades, nas empresas, do que aquilo que Deus falou segundo a sua palavra. Mas o profeta Malaquias, ele falou no capítulo 3, versículo 18: então outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, uma vez, Deus mostrou no tempo de Noé, que ele se lembrou daquilo que ele estabeleceu segundo a sua palavra, e ele fez saber a diferença que era tão grande, porque para o mundo, todo mundo são iguais, todos são iguais. Éramos iguais quando andávamos segundo o curso deste mundo, quando nós vivíamos no pecado da desobediência a Deus, éramos todos iguais. Mas a partir do momento que eu entreguei a minha vida para Jesus, morri para este mundo, nasci para Deus, eu não sou mais igual às coisas do mundo. Aqueles que andam segundo este mundo adoram este século, porque aquele que é santo, ele tem prazer em santificar a sua vida mais ainda,
mas aquele que é imundo, ele tem prazer em ser imundo mais ainda. Por isso que a Bíblia fala, não tem concordância nenhuma entre as trevas e a luz, entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não tem concordância entre o justo e o ímpio. Mas quando a gente olha para a sociedade atual, a gente vê que eles estão indo de mal a pior. E não é por falta de avisar, porque em todo canto Deus tem um anunciando a sua verdade, o broquel e o escudo da sua palavra. Em todo lugar, em todos os instantes, Deus está anunciando a sua misericórdia, a sua benignidade. Mas o homem tapou os ouvidos. O apóstolo Paulo falou na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, que iriam desviar os ouvidos da verdade, teriam comichão nos ouvidos, coceira, porque não iriam suportar essa sã doutrina, o ensinamento de Deus, porque foi Deus que falou, segundo a sua palavra, que o povo está indo de mal a pior. O que eles estão trocando é a vida eterna pela vida passageira, a vida de prazer que logo se acabará. Você pode ter dinheiro para gastar com prostituta, você pode ter dinheiro para beber cerveja, para fazer churrasco, para fazer festas, você pode ter dinheiro para se alegrar por alguns momentos, mas a eternidade, quando o homem estiver lá, passando eternidade a eternidades, séculos e mais séculos, longe deste Deus, será tarde demais, porque Deus avisou, Deus mandou pregar, mas é poucos que fazem casos por esta palavra. Isaías falou: buscai no livro do Senhor e lede a Escritura, porque bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Apocalipse, no capítulo 12, versículo 12 diz: porque alegrai-vos, ó céus, ai dos moradores da terra, porque o diabo descerá até eles com grande ira, sabendo que pouco tempo resta. Você acha que o diabo está feliz? Ele está irado, porque é o último tempo, e ele sabe que está acabando o tempo da igreja aqui na terra. Por isso que ele está promovendo, através do jornalismo, através da rede social, do cinema, através da tecnologia, é celular em cima de celular, é computador em cima de computador, e o homem cada vez mais iludido com as coisas temporais, o homem cada vez mais atraído e engodado a sua alma pelo pecado, a luxúria, a vaidade. Mas o diabo não veio brincar. Uma certa vez, o próprio Satanás compareceu diante dos filhos de Deus, lá no céu, e Deus falou para Satanás: de onde você vieste? E ele falou para Deus: de rodear a terra e passear por ela. Então o diabo, ele veio passear aqui, mas não só passear. Pedro falou que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa matar. A cada 3 segundos, o diabo mata uma pessoa por levar ela ao suicídio. 3, 4, 5 pessoas morrem cometendo suicídio. 105 pessoas morrem por minuto. É mais de 8 bilhões de pessoas que vivem no planeta Terra, mas a maioria não tem conhecimento de Deus, porque ao invés de buscar conhecimento de Deus, ele prefere mexer no celular, prefere falar com a esposa que está lá no Japão, com seu amigo que foi lá para os Estados Unidos. Ele se comunica com todo mundo, menos com Deus, porque para conversar com Deus não é através de tecnologia, para conversar com Deus não é através do celular, é na oração, joelhos no chão. A Bíblia diz no livro de Lamentações: põe a sua boca no pó e clame, quem sabe haja esperança. Mas aonde está a sua esperança? No governo corrupto dessa terra? Aonde está a sua esperança? No salário que você ganha? Aonde você está colocando a sua esperança? Nas riquezas deste mundo? No materialismo? Porque a Bíblia fala
que Jesus é a esperança para aqueles que esperam nele. Ele vai voltar para buscar aqueles que separou a sua vida deste mundo maligno, porque o mundo jaz do maligno. O diabo é o Deus desse século, e a Bíblia diz que ele cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do Evangelho, essa palavra que eu estou pregando, não seja iluminada no coração do homem, porque ele, Jesus, ele é a luz do mundo, e a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Amam mais funk, amam mais sertanejo, amam mais futebol, amam mais novela, amam mais cinema, amam mais Batman, super-herói, ama tudo isso do que a Deus. Põe todo ídolo em seu coração para adorar. Adoram cantores gospels, adoram sertanejos, adoram todo tipo de ídolo, artistas. Mas a Jesus, o homem está perdendo o temor a Deus. Antigamente, quando alguém passava em frente a uma igreja, ele tirava o chapéu em respeito a Deus. Hoje, não está nem aí para Deus, escarnecem de Deus com a cara limpa, debocham de Deus, debocham daqueles que pregam a palavra de Deus, estão escarnecendo da promessa que Jesus fez à igreja. Ele falou: eu vou, mas eu volto outra vez, e se eu voltar, então é como o profeta Oséias disse, que na terra não há verdade de Deus. Teve uma vez que Deus falou para Jeremias: olha, Jeremias, dá voltas em Jerusalém e vê se você encontra alguém que esteja buscando pela verdade e praticando a justiça. Mas Jeremias deu voltas, andou, foi para lá, para cá, e ele não encontrou um que estava buscando pela verdade e praticando a justiça. A gente olha hoje, não é diferente daquele tempo que Jeremias estava fazendo aquilo que Deus mandou. Você prega o Evangelho, anuncia, clama em alta voz, mas mesmo assim as pessoas continuam distraídas
com Facebook, WhatsApp e tantas mais porcarias que o diabo inventa. Então o homem está deixando de ouvir a voz do Senhor Jesus para ouvir o que o diabo está ensinando no cinema, para ouvir o que o diabo está pregando, as suas mentiras, suas fábulas. Mas Deus tem uma contenda. Só que Deus não vai julgar ninguém agora. O julgamento está para o último dia. E esse dia será dia terrível, que o homem vai ter que, de um jeito ou de outro, ele lá no cemitério, o seu corpo vai sair da sepultura e vai ter que comparecer o corpo e a alma diante do trono branco. O homem que morreu acreditando em purgatório, ele achando que depois que morresse iria para um bom lugar, lá no cemitério, aonde o corpo foi enterrado, vai ter que ressuscitar para comparecer ante o tribunal de Cristo. E Jesus, ele fala aqui em Hebreus, no capítulo 9, dizendo assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Daniel disse que muitos dos que dormem do pó da terra, alguns ressuscitarão para a vida eterna, mas a maioria que acreditou em purgatório, que acreditou em reencarnação, que acreditou em cinema, futebol, que estava esperando as coisas pertencentes a esta vida, ressuscitarão para o desprezo e vergonha eterna, porque Deus deu seu único Filho para salvar a humanidade. Jesus falou no Evangelho de João, no capítulo 12: eu vim ao mundo, não para julgar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. Se alguém ouvir as minhas palavras e não praticar, já tem quem vai julgar. Essa palavra que eu tenho pregado irá julgar no último dia. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de se passar, porque elas são eternas. Jesus é a palavra, Ele é o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós, e vimos a sua glória, falou João, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Ninguém nunca viu a Deus, mas o Filho que está no seio do Pai, este o fez conhecer. É engraçado que a Igreja Católica Romana Apostólica faz imagem de Deus, de Jesus, de todo ser que está nos céus, de São Miguel, de Gabriel, todo tipo. Mas é engraçado que a Bíblia fala que eles nunca foram vistos por ninguém. Mas sabe o que é isso? É aquilo que Paulo falou em Atos, no capítulo 17, que imaginação do pensamento e do coração do homem, eles fazem imagens de pedra, de pau, de madeira, de bronze, prata e ouro, obras das mãos do homem. Jesus é Espírito, Deus é Espírito. Você só consegue ver Jesus pela fé, voltada à palavra dele, porque se for de outra maneira, não é Jesus das Escrituras, é o Jesus que o diabo inventou, é o Jesus que o diabo criou, através de imagens. Jesus não é um pedaço de crucifixo que o homem põe na bicicleta, no carro, na moto, no pescoço. Jesus não é isso. Jesus, Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Rei do Universo, imortal, invisível, o Todo-Poderoso. Por isso que na terra não existe conhecimento de Deus, não existe verdade, é homicídios em cima de homicídios. Um ato sanguinário imediatamente segue a outro. Morrem 3, 4 pessoas por segundo. A cada 72 segundos, uma pessoa mata com arma de fogo.
é homicidas. E a Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 6 e versículo 10, que os homicidas não herdarão o reino dos céus. Gosta de matar, né? Esse pessoalzinho do PCC gosta de arrancar vida. A Bíblia diz em Apocalipse que aquele que a espada mata, a espada morrerá. Gosta de ser o todo perigoso, põe duas armas na cintura e já pode achar que pode sair matando todo mundo que encontra pela frente. Filhos do diabo, geração maligna e perversa, geração adúltera, casa hoje e descasa amanhã. Não deu certo, vai procurar uma mais nova. Está vivendo uma verdadeira Sodoma e Gomorra. O povo não tem mais temor a Deus, perdeu o respeito por Jesus. Mas esse mesmo Jesus vai condenar este homem que desprezou a salvação, que pisou no sangue da nova e eterna aliança. Ele está voltando. É bom você estar preparado, porque enquanto você ficar assistindo futebol, jogando videogame, assistindo Netflix, esses demônios do cinema, você está desapercebido, você não está percebendo os sinais que estão acontecendo. E Jesus falou em Mateus 24, haveriam peste. Sabe o que é isso? É o coronavírus, é o HIV, é as doenças que está matando, são as pestes, enfermidades que o homem não quer enxergar, porque está cego guiando cegos, e ambos os dois cairão no mesmo buraco. Por isso que a pessoa prefere dizer: eu sou católico romano, eu sou evangélico, eu sou ateu. Ela prefere dizer que ela é isso, do que dizer ela é uma serva de Jesus, do que dizer que serve a um Deus Altíssimo. Ela prefere: eu vou ir para o inferno mesmo e ninguém vai me impedir, do que se humilhar e se arrepender diante desse Deus que é misericordioso. Por isso que você não morreu ainda, porque Deus está estendendo a sua misericórdia dia após dia. Se converta enquanto é tempo, se arrependa enquanto é tempo, porque a Bíblia diz que ficarão de fora os mentirosos, ficarão de fora os feiticeiros, os idólatras, os ladrões, os homicidas, os bêbados, os efeminados, ficarão de fora. Os sodomitas, ficarão de fora aqueles que praticam e amam a mentira. Jesus, Ele está oferecendo salvação, mas se o homem não quiser, ninguém é obrigado, mas foi avisado. Está aqui a palavra de Deus, que você não gosta. Está aqui a verdade de Deus, que o homem não aceita, porque ele gosta de acreditar naquilo que o diabo fala, através de homens corruptos de entendimentos e privados de toda a verdade. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A Bíblia diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis. Está buscando pelo Espírito Santo ou pelo Espírito do erro? Está buscando por quê? Pela cachaça? Pelo sexo fora do casamento? Pela abominação, que é homem deitando com homem, mulher deitando com mulher, igual a Ludmila, casou-se com uma outra abominação? Aí o que esses homens e essas mulheres promovem é tudo contrário à lei de Deus. Na lei de Deus está escrito que se um homem deitar com outro homem como se fosse mulher, a abominação é ao Senhor. Da mesma forma, uma mulher deitar com outra, achando que está deitando com homem, é abominação. Mas para desfigurar aquilo que Deus fala na sua palavra, o diabo inventou uma lei que defende, mas está indo para o inferno, tanto aqueles que criaram a lei, como aqueles que obedecem à lei. Estão indo para o inferno, porque é um cego guiando o outro. Jesus, Ele é a salvação que foi manifestada na cruz, e quem quiser, venha e beba de graça da água da vida. A mentira
Jesus falou em João, no capítulo 8, versículo 44, Satanás, o pai da mentira, ele é conhecido por este nome, pai da mentira. Satanás, ele é um mentiroso. Ele conseguiu, de uma só vez, enganar 1/3 parte dos anjos. 1/3 dos anjos foi enganado pelo diabo. E o homem que gosta de buscar luxúria, poder, fama, glória humana, porque o que o diabo ofereceu para Jesus foi exatamente isso: glória e poder, reinos terrestres, ser conhecido lá no Japão como Neymar é, aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, em toda parte do planeta, esses ídolos são conhecidos. É isso que o diabo promove: estrelismo, fanatismo, reconhecimento humano. Mas a Bíblia diz que aquilo que é elevado entre os homens, perante Deus, é abominação, é abominável o homem adorar o ídolo, adorar homens, porque o louvor que o homem tem que prestar não é para o Neymar, nem para a Anitta, nem para o Cristiano Ronaldo, nem para o ídolo que seja ele, o artista. É para Jesus que o homem tem que dar glórias e honras. Não é para o pastor, porque o pastor é pó, e do pó ele veio, ao pó ele vai voltar. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, e tomando forma de servo, se humilhou a si mesmo. E a Bíblia diz que por aquilo que ele padeceu, ele aprendeu a obediência. Paulo falou em Filipenses 2, que ele foi obediente, e obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou poderosamente, soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Então Jesus que você tem que clamar: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Busca pelo Senhor enquanto é tempo. Amém? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Jesus está à porta. Quem tem ouvidos ouça o que diz o Espírito Santo. Ele virá no piscar e abrir de olhos. Ele virá quando o mundo estiver totalmente desapercebido. A Bíblia diz em Lucas 18, versículo 8: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Ai de vós, escribas e fariseus. Jesus falou isto, dirigindo a sua palavra para aqueles religiosos, porque eles pensavam que dizimando, indo para a igreja todo dia, indo para o templo, eles iriam escapar da condenação do inferno. Mas Jesus falou: como vocês pensam que escaparão da condenação do inferno? Uns acreditam que rezando a Ave Maria vai, outros acreditam que dar dízimo vai, outros pensam que depois que o camarada morreu, ele vai queimar uma vela durante 7 dias e vai livrar a alma do inferno. Mas Jesus falou em Hebreus 9, 27: ao homem está ordenado uma só vez morrer, vindo depois o juízo. O juízo é o acerto de contas, é onde o homem terá que se apresentar ante o tribunal, ante o juízo dos juízes. Jesus que vai se assentar. Amém?